E aí, galerinha, mais uma aulinha? Muito bem, muito bem. Quase voltando. Eu voltei. Daqui a pouco estamos voltando, né? O que vocês acham? Vamos voltar para a aula ou não? Sim? Não? Talvez? Sei lá. Então tá, daqui a pouco vamos estar junto de novo. Eu prefiro de longe. Tá bom? Mas, de repente, daqui a pouco a gente se junta. Se juntamos, tio louco! Então, vamos lá. Estamos quase no final do conteúdo. A minha parte é essa, depois tem uma partezinha extra. Né? Tem mais 2 aulas. E depois acabou. Para não ver pilha e eletrólise. E deu para bolas. Quase acabando, né? Então, senhores, hidrólise estalina. Olha o nome. Hidro quer dizer água. Incrível, ninguém sabia. Lise quer dizer quebra. Salina, incrível, sal. Então, hidrólise salina, quebra de um sal, na verdade é a reação de um sal com a água. A reação de um sal com a água. Então, quando você coloca um sal na água, esse sal pode reagir com a água ou não. E se reagir, é o que nós chamamos de hidrólise, né, que é a reação com a água. Então, nós vamos ter aí, na verdade, dentro da hidrólise salina, a reação do sal com a água. E a hidrólise nada mais é do que o inverso da reação de neutralização. Tu sabe que um ácido reage com uma base e forma sal e água. Um sal reage com a água, forma um ácido e a base. Então, a reação no sentido inverso, ou a reação de neutralização no sentido inverso, é a reação de hidrólise. Então, é só você pensar a reação invertida. Tenta encontrar o ácido e a base de onde eles vieram. Né? Daí você tem a reação de hidrólise. E aí nós temos 4 tipos de sais aí. Pode ser um ácido forte e uma base fraca, né? Um sal que veio daqui, ou de um ácido fraco e base forte, ou os 2 fracos ou os 2 fortes. Então, quando eu coloco um sal desses em água, tu tem que saber o que acontece com esse sal ao colocá-lo em água, né? Então, olha lá, colocou esse sal em água, o que vai acontecer? Então, depende de onde é que ele veio. De onde é que ele veio? Veio do NH4 e veio do BR, né? Então, tu racha aqui no meio, já coloquei em cor diferente para que você enxergue. Então, hidrolisa, quebra, racha, e aí você vai botar OH no cátion e H no ânion. Pronto, olha que autossócio. Aí, logicamente, né, mas isso eu nem discuto, que você não vai saber isso, é lógico que você vai saber. Tu tem que saber a força desses dois, né? E aí nós vimos, família 1A e 2A são as únicas bases fortes, e aí tem a exceção ainda da bela magrela, né? E o HBr é um ácido que não tem oxigênio. Entre os ácidos que não têm oxigênio, só existem 3 que são fortes. Justamente HBr, HCl e HI. Então, esse cara é um ácido forte. Se a base é fraca, o ácido é forte, nós vamos dizer que o sal é de caráter ácido. Significa, portanto, que se eu colocar esse sal em água, o meio resultante vai ser ácido. Esse é o detalhe. Tá? Então, se eu coloco esse sal em água, esse sal vai, né, esse meio vai ficar ácido. E isso em função da onde veio esse sal. Agora vem o porquê disso. Então, na verdade, pessoal, a maior parte do que se cobra sobre isso, 90% daquilo que se cobra sobre isso, é isso. É isso que eu te dou o sal e pergunto como é que fica o meio, ácido básico ou neutro? E sabendo de onde é que ele veio, tu sabe como é que fica o meio. Ponto, acabou. Mas pode acontecer em casos mais extremos, uma CAF da vida aí, que é uma prova mais difícil. Algumas coisinhas da UDESC, às vezes, você vai ver ali que tem uma questão da UDESC bem interessante sobre esse assunto, né? O UDESC pede coisa boa sobre isso, mas, na regra geral, o que mais se cobra dentro disso é a definição de meio. A definição de meio é fácil. Então, por quê que o meio vai ficar, né, ácido? Aí tu tem que entender o que vai acontecer. Então, quando tu colocar esse sal em água, sempre que tu coloca um sal em água, o sal na água não fica do jeito que tu coloca, ele fica dissociado, na forma de cátion e de ânion.
Aí formou uma base fraca e um ácido forte. Aqui que está o mistério da coisa. Ó. O que significa a base ser fraca? Significa que ela libera muito ou libera pouco OH-? Libera pouco OH-. E se libera pouco OH-, ela vai ficar muito mais associada do que dissociada. Na verdade, o grau de dissociação dessa base é 0,25%. Significa, então, que 99,75% dela vai ficar assim como ela está aqui. Ó. Então, ela fica muito mais assim do que dissociada. E o que significa um ácido forte? Significa que ele libera muito mais do que fica na forma de molécula. Ou seja, ele praticamente libera tudo que tem. Então, ele fica muito mais ionizado do que na forma associada. Então, olha o que aconteceu. Se você olhar esse equilíbrio. Você vai ter muito mais H+ livre do que OH- livre. Br- tu tem dos dois lados. Ó. Então, você elimina o Br-. Está dos dois lados, não aconteceu nada com ele. Então, quem reagiu com a água, pessoal, foi o íon amônio. Então, a gente diz que reage com a água sempre o cátion ou o ânion que vieram de quem era fraco. Como esse cátion veio da base fraca, ele é que vai reagir com a água. Então, por quê? Porque ele quer de volta o OH-, ele não queria ter perdido o OH-, porque ele veio da base fraca, ó, então ele quer muito de volta o OH-. Então, quando tu coloca esse cátion na água, ele já cai na água gritando, tchê, me devolve o OH. Ele vai lá e rouba o OH da água. E se ele rouba o OH- da água, o que sobra livre no meio? H+. Consequentemente, o meio fica ácido. Então, muito cuidado, porque esse cara ele não é ácido porque ele libera H+. Não está liberando H+. Ele é ácido porque ele come OH-. Então, nós temos um cátion aqui, que é o íon amônio, que vai comer o OH- da água. E se ele come o OH- da água, sobra H+ livre no meio. E aí você tem, em função disso, um meio básico. Então, esta é a reação de hidrólise que aconteceu. A hidrólise foi do cátion. O ânion não aconteceu nada. Por que não aconteceu? Porque o HBr perde o H+, e não quer o H+ de volta. Quando o Br- cai na água, ele olha para o H+ e dá uma olhadinha de desdém, assim, sai daí, tio louco, eu não quero nem te ver. Se eu já quis muito te perder, por que eu vou ter que querer de volta? Então, Br- não pega o H+ de volta, mas o NH4+ pega o OH- de volta, porque ele não queria ter perdido. Por isso que o meio ficou ácido. E aí tu vai ter uma constante de equilíbrio, que é sempre quem sobre quem? Produto sobre reagente. Mas o que nós vimos sobre isso? Entra todo mundo? Não, né? Quem não entra? Água. Nesse caso, a água, ou sólido, mas nesse caso ninguém é sólido. Então, o Kc vezes água, na verdade, vai me dar uma outra constante, que nós chamamos de Kh, no bom sentido, que é a chamada constante de hidrólise. Então, a constante de hidrólise é produto sobre reagente, não levando em consideração a água, porque a água é solvente do meio. Tudo bem? E aí, quanto maior o Kh, mais hidrolisado está o H. Então, ó, quanto mais fraca for a base, maior vai ser a constante de hidrólise. Porque quanto mais fraca for essa base, mais esse cátion vai querer reagir com a água. Então, um Kb bem baixinho vai te dar um Kh bem altinho. Então, o Kh e o Kb são inversamente proporcionais. Quando o Kb é pequenininho, o Kh é bem grandinho. Porque base fraca significa libera muito pouco OH-. Tem Kb baixinho. Se libera muito pouco OH-, esse quer muito de volta OH-. Então, ele tem um Kh muito grande. Então, ele quer muito reagir. Aí você vai ter um Kh maior. Agora vem outro tipo de sal. Sal de ácido fraco e base forte. Ó. Onde é que veio o sal? Corta aqui, ó. Veio do NaOH e do H2CO3. A base é uma base forte, porque é uma base da família 1A. O ácido é um ácido fraco. Como é que eu sei que é fraco? O menos H, 3 menos 2 dá 1. Era para ser moderado, mas lembra que ele é uma exceção. Então, ele é fraco.
Se a base é forte e o ácido é fraco, o sal é de caráter básico. Significa, portanto, que se eu colocar esse cara em água, o meio resultante vai ser básico. Por isso que lá atrás eu falei para vocês, que aí o PAC pediu para não chamar esse sal de sal ácido, porque tem H, né? Ele tem H, então não é um sal ácido. Mas aí o PAC diz, não chama de sal ácido. Porque na verdade ele é um sal que tem caráter básico. Então isso vai dar confusão, tio louco. Então é melhor seria dizer, ele é um hidrogeno sal de caráter básico. Agora colocou o sal na água, como é que ele fica? Dissociado. A base é forte, como é que ela quer ficar? Forte libera muito ou pouco íon? Muito. Então ela fica mais associada ou mais dissociada? Muito mais dissociada. Então tu vai ter muito mais íons do que na forma molecular. O ácido é fraco, como é que fica? Fica ionizado ou fica molecular? Fica muito mais molecular que ionizado. Fraco quer dizer que praticamente não libera H+. Então olha o que aconteceu. O Na+, ó, continua Na+, porque se ele veio de uma base forte, se ele queria muito perder o OH, ele não quer o OH de volta, então ele não reage com a água. Mas o HCl3-, que é o ânion bicarbonato, veio de um ácido fraco, ele não queria perder o H+, então ele quer o H+ de volta. Então a gente diz que sempre que o ácido é fraco, a sua base conjugada é forte, e vice-versa. No caso anterior, a base era fraca. Se a base era fraca, o íon amônio aqui era forte. Então quer muito reagir com a água nesse caso. Então o bicarbonato rouba da água H+. E se ele rouba da água H+, o que sobra livre no meio? OH-, por isso que o meio resultante fica básico. E de novo, produto sobre reagente, água não entra, Kc vezes água dá o Kh, que é a chamada constante de hidrólise. Tudo bem? Essa menina que passou no fundo é a esposa da minha esposa, que de vez em quando ela enfeita um pouquinho da minha aula, já que a minha aula está tão feia, diz assim, vou tornar a sua aula mais bonita. Está bom, amore mio, mi amore. Depois disso, nós temos sal de ácido fraco e base fraca. Esse cara veio de uma base, que é essa, e de um ácido, que é esse. A base é fraca, não é base da 1A nem da 2A. O ácido não é HCl, HBr, HI, então todo hidrácido é fraco, menos o HCl, HBr, HI, que é forte, e o HF, que é moderado. Se os dois são fracos, nós dizemos que o sal é de caráter interrogation point. Está traduzindo ponto de interrogação. Veja que eu sou muito bom no inglês. Eu hablo muito bem inglês. Então, ó, eu tenho aqui um sal que eu não sei se ele é ácido básico ou neutro. Se a prova não disser nada e perguntar, é neutro. Mas, porém, todavia, contudo, pode ser que eu te diga qual é o K e qual é o KB desse ácido. E se eu disser, tu tem como definir. Então, se eu disser, o KB da base é 10⁻⁴. O KB do ácido é 10⁻... Desculpe, o K do ácido é 10⁻10. Se o KB é 10⁻⁴ e o K é 10⁻10, a base é mais forte que o ácido. Se a base é mais forte, o meio é básico. Mas eu só tenho como saber isso se tu me disser. Se a prova me disser. Então, moçada, olha aqui o que acontece, ó. Esse cara em água, se ambos vieram de quem é fraco, ambos querem reagir com a água. Então, o NH4+, rouba H+ da água. Só que se esse ácido for mais fraco que essa base, significa que esta base é mais forte que esse ácido. Porque o que eu falei para vocês, toda base gera um ácido. Base fraca gera ácido forte. Ácido fraco gera base forte. Mas se esse ácido é mais fraco que essa base, a sua base conjugada é mais forte que o ácido conjugado. Então, sendo essa base mais forte que esse ácido, significa que esse cara quer roubar mais H+ do que esse quer roubar o H-. E se ele rouba mais H+, sobra mais livre OH- do que H+, daí o meio fica básico. Então, nesse caso, nós dizemos que houve hidrólise dos dois, tanto do cátion e do ânion.
Mas se eu souber o Ka e o Kb, eu posso saber quem hidrolisou mais. Então, hidroliza mais sempre aquele que mede quem é mais fraco. Então, se esse é mais fraco que esse hidroliza mais. Como ele é uma base, o meio vai ficar básico. E aí você tem o Kh. Também pode acontecer esse caso que veio da onde? De uma base forte, família 1A, e de um ácido forte. Se os dois são fortes, aí o sal de caráter neutro, que é o sal de cozinha. Se botar sal de cozinha em água, o meio fica neutro. Agora, como é que o sal fica? Fica dissociado. Como é que a base fica? Dissociada, ela é forte. E o ácido ionizado, ele é forte. Quem reagiu com a água? Ninguém. E por que ninguém reagiu com a água? Porque nenhum dos dois quer de volta aquilo que lhe roubaram. Nenhum dos dois quer ganhar H+, ou OH-, no caso, né? O Na+, não quer o OH- de volta. Porque se ela é uma base forte, ele está dizendo, eu quero muito perder OH-. Se eu quero muito perder, eu não quero ganhar. Da mesma forma HCl, eu quero muito perder o H+, então eu não quero de volta. Então, nenhum dos dois reage com a água. Portanto, nesse caso, você diz, usando um bom inglês, no have hydrolyze. Traduzindo, não tem hidrólise. Entendemos a brincadeira, senhores? Então, no resumo da ópera, e o resumo da ópera é o mais importante, não que isso apenas, né, seja isso que cai, mas o mais importante é você saber isso. Se o sal é de ácido forte e a base é fraca, o sal é de caráter ácido, a solução vai ser ácida. Se o sal é ácido fraco e base forte, vai dar básico. Então, o forte é que define o meio. Se os dois são fracos, aí varia, né? Se o Ka maior que o Kb, é ácido. Se o Kb é maior que o Ka, vai ser básico. E se o Ka é igual ao Kb, é neutro. E se ele não der o Ka nem o Kb, aí é neutro. Porque se ele não der, ele está dizendo, ó, são iguais. Aí tu faz de conta que é neutro. E se os dois são fortes, meio neutro, não acontece hidrólise. Tudo bem? Então, assim você consegue definir no meio. Só que, lógico, essa é a parte mais light, né? A parte mais pegada vem a partir de você saber usar o grau de hidrólise e a constante de hidrólise. Né? Que é aquilo que a gente sabe, né? Grau de hidrólise é o quanto reage e a constante de hidrólise é a razão entre aquilo que você produziu e aquilo que você reagiu, que é o que nós estamos vendo aí, é o cagar da vida, né? Aí você trabalha isso da mesma forma que você trabalha todos os outros equilíbrios. Todos os outros equilíbrios você vai trabalhar da mesma forma. Ele vai dar o grau de hidrólise e vai perguntar qual é o Kh. Aí tu faz aquele esquema. Quanto tem no início? Quanto reagiu? Quanto produziu? Quanto sobrou no equilíbrio? Que é o que nós fizemos em vários exemplos até aqui. Tudo bem? Sabendo disso, então, pessoal, veja aí uma questãozinha sobre isso. Ó, considere os sais aí, cujas soluções aquosas de mesma concentração têm diferentes valores de pH. No que se refere a essas soluções, a solução de K2SO4 é neutra, não tem hidrólise. Vamos ver? De onde é que veio o K2SO4? Do KOH, que é uma base forte, família 1A, e do H2SO4, que é um ácido forte, que é o sulfúrico. Se os dois são fortes, o meio é neutro e, verdade, não ocorre hidrólise. A reação de hidrólise do acetato de sódio é essa. Gente, acetato de sódio, de onde é que veio? Veio do ácido acético, que é um ácido fraco, lá um ácido orgânico, e do hidróxido de sódio, que é uma base forte, família 1A. Se o ácido é fraco, a base é forte, ele é um sal de caráter básico. Ponto. Agora, por que é básico? Quem vai reagir com água? Reage com a água sempre o cara que veio de quem é fraco. O Na+ não quer de volta o H-. Mas o acetato, que veio do ácido fraco, quer de volta o H+. E aí libera o H- no meio, por isso que o meio fica básico, então, verdade. A ordem crescente de pH nas soluções é essa aqui. A ordem crescente de pH, do menor para o maior pH. Aí você vai olhar, NH4Br veio de uma base fraca e de um ácido forte, então ele é ácido.
pH menor que 7. K2SO4 já vimos lá em cima, é neutro, base forte e ácido forte. NaCN veio de uma base forte, que é o hidróxido de sódio, e de um ácido fraco, que é o HCN, então o meio é básico, pH maior que 7. Então, pH menor que 7, pH igual a 7 e pH maior que 7. Portanto, a afirmativa está correta. A constante de hidrólise do NaCN é essa. Gente, quem sofre hidrólise aqui? Sofre hidrólise sempre o cara que veio de quem é fraco. Então, quem sofre hidrólise é o CN-. E se ele é CN-, ele rouba da água o H+, e vai formar HCN mais OH-. Então, o produto vai ser HCN vezes OH- sobre CN-. Então, falsa afirmativa. A solução de carbonato de sódio é ácida. Nunca sal de metal alcalino vai ser ácido. Nunca. Porque o metal alcalino é base forte. Ó. Então, não tem como ser ácido. Então, uma base forte e um ácido fraco. Vai ser básico, não vai ser ácido. Então, falsa afirmativa. Incorreto afirmativo. Segue a brincadeira, uma questãozinha da UDESC, muito boa. Um dos principais tipos de solo no Brasil é o lato solo, que é um solo vermelho e amarelo que apresenta óxidos de ferro e de alumínio na sua composição. Que, aliás, aqui é a região de Florianópolis é o que mais tem esse solo amarelo e vermelho. Solo vermelho tem muito ferro. Existem dois tipos de ferro, o ferro 2 e o ferro 3. Então, terra vermelha é terra que tem muito ferro. Terra amarela normalmente tem muito ferro, porque o ferro, um deles é amarelo e outro é vermelho. Então, você tem aí, ó, para saber quem é amarelo e quem é vermelho, pensa no sangue. O teu sangue é o quê? Que cor é teu sangue? Vermelho? O teu não, o meu é azul. Por que o teu sangue é vermelho? Devido à hemoglobina. E o que tem na base da formação da hemoglobina? Ferro mais 2, por isso que teu sangue é vermelho, por causa do ferro. Então, o ferro mais 2 é vermelho, o ferro mais 3 é amarelo. Tá? Uma amostra desse tipo de solo apresentou pH 4. Analise as proposições abaixo em relação a esses dados. O aumento do pH pode ser realizado pela adição de calcário. Aí tu tem que lembrar quem é o calcário. O calcário é o CaCO3, carbonato de cálcio. Porque o carbonato, em contato com a umidade do solo, hidrolisa. Então, gente, carbonato de cálcio, CaCO3, veio de uma base forte e de um ácido fraco. O cara que veio da base forte não reage com ninguém, porque se ele veio da base forte, ele é um ácido fraco. Mas o cara que veio do ácido fraco, que é o carbonato, vai reagir com a água. E se ele reage com a água, ele rouba da água o H+, porque ele quer de volta. É só pensar, o cátion rouba da água o OH-, que é o ânion, e o ânion rouba da água o H+. Se ele é um ânion, rouba cátion. Pronto, fica fácil. Então, o cara que vem da base rouba o H- ou não, e o cara que vem do ácido rouba H+ ou não. Quando que ele rouba? Quando veio de alguém que era fraco. Então, como o carbonato veio de um ácido fraco, ele rouba H+ da água. E se ele rouba H+ da água, ele vai se transformar em HCl3- e OH-. Ó. Por isso que o meio fica básico. Então, tá certo. Ó. Por isso que o carbonato de cálcio, que é o calcário, neutraliza a acidez do solo. Quando você coloca calcário numa lavoura, tu está fazendo isso, tu está neutralizando a acidez do solo. E tu neutraliza a acidez porque o calcário reage com a água, forma essa base que é o OH-. O aumento do pH pode ser realizado pela adição de salitre, que é o nitrato de sódio. Nitrato de sódio é o NaNO3. Lembra lá, o BCN com 3 é ato. Todo ânion que tem 4 oxigênios é ato, menos cloro, bromo, iodo, manganês. Se tiver 4 é perato. BCN tem 4? Nunca. BCN tem no máximo 3. Então, nitrato é BCN. Então, nitrato de sódio é NO3. Sódio Na, então NaNO3. O sódio veio do NaOH, hidróxido de sódio,
E o nitrato do HNO3, ó. Hidróxido de sódio é uma base forte, família 1A. Ácido nítrico HNO3, tu faz 3 menos 1 dá 2. É um ácido forte também. Se os dois são fortes, o meio vai ser neutro. Portanto, falsa afirmativa. Ele está dizendo que eu posso aumentar o pH adicionando salitre. Não, não posso. O íon alumínio mais 3 é um dos componentes responsáveis pela acidez do solo, porque gera H+. Gente, alumínio é um cátion. Se ele é um cátion, ele pode roubar da água OH-, daí vai sobrar H+. Mas para ele poder roubar o OH-, ele tem que ter vindo de uma base fraca. E aí, senhores, te louco, todas as bases, bem pertinho, ó, todas as bases são fracas, com exceção da 1A e 2A. Então, todo cátion reage com a água, menos 1A e 2A. Olha que fácil de louco! Então, o alumínio mais 3, sim, reage com a água. E se ele reage com a água, ele rouba da água OH-. Se ele rouba o OH- da água, sobra livre H+. Isso torna o meio ácido. Por isso que esses solos amarelos e vermelhos são ácidos, extremamente ácidos. É por isso que tem que botar um monte de calcário quando tem uma terra vermelha ou amarela. Para poder neutralizar essa acidez. Então essa é uma questão belíssima, belíssima. O tipo de questão que a gente tinha que cair todo ano uma questão assim. Porque o cara entendeu, né, o significado de o que significa, né, ser um sal ácido, o que significa ser um sal básico, por que ele neutraliza ou não um determinado composto. Então, uma questão bem bonitinha aí. A acidez do solo, de novo, é uma importante propriedade que influencia no plantio e na produtividade de vários produtos agrícolas. No caso de solos ácidos, é necessário fazer uma correção do pH antes do plantio. Então, tu quer corrigir o pH ácido. A sinal alternativa que apresenta sais que, ao serem individualmente solubilizados em água, causa diminuição do pH. Olha a sacanagem que ele fez, ó. Aqui ele fala que tem que neutralizar um ácido e aqui quer diminuir pH, mas diminuir pH deixa ácido. Olha a contradição do cara. Então ele está tentando pegar distraído. Se tu lê lá sem a devida atenção e depois, né, não faz a leitura correta, você vai pensar que ele está querendo um sal básico. E não, ele quer um sal ácido, porque ele quer diminuir o pH. Então NaCl diminui o pH? Não, já está fora. Tá? Por quê? Forte, forte. Esse diminui pH? Não, está fora. O que tiver metal alcalino está fora. Percebe por quê? Porque o metal alcalino nunca deixa o meio ácido. Nunca, jamais. Então tem metal alcalino, está fora. A está fora, a C está fora, a E está fora que tem metal alcalino. Agora sobrou a B e a D. Essa veio de uma base fraca, ácido forte. É ácido. Este veio de uma base fraca, um ácido forte, com HCl. Ambos são ácidos. Por que não pode a última? Veio de uma base fraca, ácido forte. Sim, só que essa veio de uma base forte de um ácido forte. Se os dois são fortes, é neutro. Mas não pode ser. Ele quer que seja ácido, quer que diminua o pH. Deixa eu ser. Olha essa aqui, cuidado, que é o contrário daquilo que a gente pensa. Como assim é o contrário do que a gente pensa? E está dando os casos. E aí nós vimos, quanto maior o Ka, mais forte o ácido. Menor Ka, mais fraco o ácido. A partir do ácido, você forma o ânion. E quanto mais fraco for o ácido, mais forte a sua base conjugada. Então, todo ácido, gente, gera uma base conjugada. O HF gera uma base conjugada, que é o F-. O nitroso gera uma base conjugada, que é o nitrito. O benzoico gera uma base conjugada, que é o benzoato. O acético gera uma base conjugada, que é o acetato. O propiônico, o propionato. O hipocloroso, o hipoclorito. O cianídrico, o cianeto. Agora, o que é que nós vimos? Que quanto mais fraco for o ácido, veja que diminui para baixo, quanto mais fraco for o ácido, quanto menor o Ka, maior o KH. Traduzindo, quanto mais fraco for o ácido, mais forte a sua base conjugada. Então ele quer saber quem é que apresenta a maior constante de hidrólise. A
maior constante de dólares é o menor Ka, que Kh e Ka são inversamente proporcionais, assim como Kh e Kb são inversamente proporcionais. Só que o Kb vem de uma base. Então, quanto mais fraca for uma base, maior é o Kh do seu ácido conjugado. Então, aqui eu estou falando de ácidos, vão ter uma base conjugada. Então, se tivesse o cianeto, essa seria a resposta, mas não tem cianeto. Então, qual é a segunda base mais forte? É a base que vem do ácido hipocloroso, que é o hipoclorito. Então, ó, quanto mais fraco for o ácido, mais forte a base conjugada, consequentemente, maior é o Kh. Então, essa é uma questãozinha bem perigosa, porque ele pede o inverso, né, em relação àquilo que ele está fornecendo. Outra questão da UDESC, ele quer saber a incorreta. O acetato de sódio, veio do ácido acético e hidroxódio. É um sal de cadeia de sais básicas? Sim, porque veio de um ácido fraco e uma base forte. Perfeito. O NH4Cl é um sal ácido? Sim, por quê? Porque veio de uma base fraca e de um ácido forte. Sua dissolução em água diminui o H+. Não, né, gente? Se ele é um sal ácido, a diluição dele em água aumenta o H+, senão não é ácido. Então, falso afirmativo. Questãozinha do Enem. Visando minimizar os impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor têm que ter pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido gerado no processo industrial tem hidroxila 10-10. Então, o POH é 10. Se o POH é 10, o pH é 4. E para eu poder lançar isso lá no riacho, alguma coisa assim, que eles chamam de corpo receptor, tem que ter pH 5 e 9. Então eu tenho que aumentar o pH desse resíduo aqui. E como é que eu aumento o pH? Colocando alguém que seja básico. Isso é básico? Não, isso é um ácido. Isso é básico? Não, isso é neutro, vem de uma base forte e de um ácido forte. Isso é um álcool. O álcool não é ácido, é básico, é neutro. K2CO3 vem de uma base forte, de um ácido fraco. Esse é básico. E o outro veio de uma base fraca e um ácido forte. Aí esse seria ácido. Então, cuidado em interpretar para ver o que ele quer, né, gente? Que está tentando te pegar aqui, ó. 10-10 é pH 10? Não. É POH 10. O pH é 4. Então, ele é ácido. Eu tenho que torná-lo mais básico. Então, tem que jogar alguém que seja básico. Fechou, moçada? Valeu? Então, era isso aí para essa aula, tá? Um abraço aí. Uma aula bem boa, importante. Tá? Então, fique ligado, tio louco. Um abraço.